O domínio da lança dele já chegou pelo menos ao estágio avançado do Microscopic Level, talvez até ao pico, comentou Yang Yizhou pensativo. Na verdade, suspeito que ele já esteja tocando o limite do Control Helm, a capacidade de influenciar o mundo ao redor com sua intenção. Vendo Yang Yizhou olhando para o vazio, a garota loira provocou. Olha só, você é o veterano número 1 do ranking. Ver um júnior monstruoso crescer tão rápido está te fazendo sentir pressionado? Yang Yizhou bufou e jogou o celular de volta para ela, virando o rosto com frieza. Pressionado? Você acha que eu fiquei parado todo esse tempo na Martial Cent University? Meu ranking atual é 74 por um motivo. Combate real é completamente diferente de demonstração em sala de treino. Nem todo garoto talentoso merece ser chamado de oponente de Yang Yizhou. Mas ainda assim, acrescentou ele com um brilho perigoso nos olhos, esse Lu Seng é realmente diferente. Tenho a sensação de que nossos caminhos vão se cruzar mais cedo ou mais tarde. A cena muda para Lu Seng, que caminhava pelo campus com as mãos nos bolsos, totalmente despreocupado. De repente, uma voz alta interrompeu seus passos. Você é o estudante chamado Lu Seng? Um grupo de homens uniformizados avançou com postura disciplinada. Fomos enviados em nome do governador Xiao Yui, chefe da província, anunciou um deles, parando diante de Lu Seng com respeito. Estamos aqui para entregar nossas congratulações formais pelas suas conquistas, continuou o mensageiro, mostrando um tablet. Por favor, assine aqui para confirmar a entrega. Atrás dele, vários homens carregavam uma enorme caixa comprida que parecia extremamente pesada. Sou eu. Eu sou Lu Seng, respondeu calmamente. Vocês se esforçaram bastante para trazer isso até aqui. Com um leve uso de energia mental, Lu Seng levantou a pesada caixa no ar sem esforço, fazendo os entregadores ficarem chocados. Este é um presente do governador Xiao Yui para celebrar o surgimento de um novo campeão em artes marciais. De repente, fogos brilhantes saíram da caixa, formando chamas controladas. Dentro do fogo, a silhueta de uma magnífica lança começou a aparecer lentamente. Lu Seng colocou a mão nas chamas e segurou a arma. Não era um presente comum, o cabo era feito de uma enorme quantidade de Mystic Silver misturado com um raríssimo Mystic Gold. O líder da entrega continuou explicando enquanto Lu Seng observava a arma. A ponta da lança foi feita de Fire Star Crystal, integrada a uma liga especial de Mystic Iron e Silver, com traços de Mystic Gold para reforço estrutural. Esta é uma arma fria de nível Grandmaster, quase chegando ao level 7, a Red Star Dragon Pater Spear. Os olhos de Lu Seng brilharam enquanto segurava a arma. Os padrões vermelhos pareciam uma arma lendária encantada, irradiando poder e prestígio. A generosidade do governador Xiao Yui é realmente impressionante, comentou Lu Seng, sentindo o peso e o equilíbrio da lança. Este presente é muito maior do que eu imaginava. Por favor, transmita minha gratidão ao governador, disse Lu Seng educadamente. Diga a ele que estou extremamente satisfeito com esta lança. O mensageiro assentiu rapidamente. Entendido. Vou transmitir suas palavras imediatamente. Então vamos nos retirar. Boa sorte no seu treinamento, disse o homem enquanto o caminhão partia rapidamente. Lu Seng ficou parado olhando para os padrões de dragão da Red Star Spear. Com esta Crimson Star Dragon Pater Spear em minhas mãos, minha eficácia em combate aumenta pelo menos 30%. Combinando isso com meu controle elemental e técnicas de respiração avançadas, agora posso enfrentar até mesmo um verdadeiro Grandmaster. Agora minha prioridade é me acostumar com o peso e a essência desta lança o mais rápido possível, pensou Lu Seng. Lembrando das memórias herdadas do mestre da lança, ele sabia que o objetivo final era evoluir junto com a arma até que ela desenvolvesse sua própria alma. Uma arma com alma é facilmente 100 vezes mais poderosa que uma arma comum. O método para isso era simples e brutal, exigia treinamento intenso e repetitivo, além de um ritual de abertura com sangue. Não qualquer sangue, mas o sangue vital de inimigos poderosos obtido em batalhas reais de vida ou morte. Na verdade, a única maneira de despertar o poder de uma arma divina como essa era alimentá-la com o sangue, as almas e a vontade quebrada dos inimigos derrotados.
Era um caminho de massacre e refinamento. Lu Seng ficou tão fascinado com a lança que perdeu completamente a noção do tempo. De repente voltou à realidade e olhou a hora. Ah, perdi tempo demais aqui. Vou me atrasar para a fila de inscrição. Droga! Nesse momento, uma enorme multidão já estava formada diante da famosa Marshall Center Tower. Lu Seng chegou ofegante e claramente atrasado. Com licença, disse tentando passar pela multidão. É realmente necessário se registrar e esperar notificação para entrar na Marshall Center Tower. Quando Lu Seng chegou ao balcão, uma garota que estava pintando as unhas levantou os olhos com expressão entediada. Claro que é, respondeu sem parar o que estava fazendo. Você tem ideia de quantas pessoas se inscrevem por dia? Pelo menos dezenas de milhares. A Marshall Center Tower só tem 30 salas especiais, então apenas 30 pessoas podem entrar ao mesmo tempo. Como estudante da universidade você tem prioridade, mas mesmo assim a fila é longa. Artistas marciais de fora precisam se registrar primeiro na associação e esperar meses, eles têm sorte se conseguem entrar uma vez por ano. Lu Seng franziu a testa ao ver a enorme multidão. Entendi. Então com a fila atual, quanto tempo eu teria que esperar até chegar minha vez? Isso depende de quanto tempo as pessoas que estão dentro aguentam ficar, explicou a garota finalmente olhando para ele. Tem mais de 200 estudantes na sua frente na fila prioritária. Se tiver sorte, vai receber notificação em 3 a 5 dias. Lu Seng soltou um suspiro pesado. Entendi. Não imaginava que a procura fosse tão grande. Então me registre e me avise quando chegar minha vez. A garota parou de pintar as unhas e fez um gesto brincalhão. Você é bonito, então vou tentar adiantar sua notificação um pouco. Mas escuta, quando receber o aviso, tem que aparecer em até 10 minutos ou perde o lugar e volta 5 posições. Lu Seng agradeceu e saiu arrastando o estojo pesado da lança. Não é à toa que este lugar vive cheio, pensou olhando para a enorme torre. O encanto da Marshall Center Tower é simplesmente impossível de ignorar. Mesmo do lado de fora, ele conseguia sentir algo incrível. A poderosa Marshall Downhill irradiando de dentro da torre era diferente de tudo que ele já tinha sentido. Ele percebia um poder colossal vindo do prédio, uma vontade firme que parecia uma espada celestial perfurando o céu. Comparado a essa imensa energia, as vontades de nível Grandmaster que ele havia absorvido pareciam pequenas faíscas diante de uma lua cheia. A diferença de escala era simplesmente absurda. Será que a distância entre um Grandmaster de 70 level e um Marshall Center de Ninth level é realmente tão grande assim? Pensou Lu Seng. Bem, não adianta ter pressa. Os recursos são limitados e a competição é natural. Melhor ir para a sala de treino de armas frias para me acostumar com minha nova parceira. Mas quando Lu Seng chegou ao centro de treino de armas frias, outra recepcionista, uma garota bonita, sorriu com pena. Desculpe muito, mas todas as salas de treino estão ocupadas. Lu Seng, que estava empolgado para testar sua Red Star Dragon Pater Spear, sentiu como se tivesse levado um balde de água fria. A decepção foi tão grande que ele até se encostou na parede dramaticamente. Que azar, pensou. Sou do tipo que até bebe água e ela trava no dente. Como a Marshall Center University tem tanta gente? Achei que o campus tinha espaço de sobra. Ao ver a reação exagerada de Lu Seng, a garota ficou preocupada. Ah! Você está bem? Não quis te desanimar tanto. Lu Seng se endireitou e começou a sair. Tudo bem. Parece que hoje não é meu dia de treino. A garota gritou atrás dele. Tente voltar amanhã às 7 da manhã. É bem mais tranquilo. Mas de repente ela pareceu reconhecê-lo. Ela saiu correndo do balcão, segurou a mão de Lu Seng e colocou um cartão magnético em sua palma. Espera! Alguém acabou de sair de uma sala privada. Vou te colocar lá agora. Corre antes que alguém pegue. Lu Seng ficou totalmente surpreso. Você, sabe quem eu sou? Perguntou, surpreso com a mudança de atitude. A garota riu. Está brincando? Quem não sabe?
O vídeo da sua aula de lança é o assunto mais comentado do fórum da escola. A empolgação dela deixou Luceng um pouco sem jeito. Luceng pegou o cartão e tentou recuperar a calma. Bem, obrigado pela ajuda, eu agradeço. A garota sorriu e acenou. Não é nada, só um pequeno favor para nossa celebridade. Sala número 8, quarta porta à esquerda. Boa sorte! Enquanto ele se afastava, ela observou apoiando o queixo nas mãos. Na internet dizem que Luceng é um demônio sanguinário nas batalhas, pensou ela. Mas pessoalmente ele parece educado e humilde. Será que a força dele é realmente tão absurda quanto dizem? Estou curiosa para ver quantos exercícios de alta intensidade ele consegue completar logo na primeira tentativa. Assim que a porta pesada e a prova de som se fechou, Luceng não perdeu tempo. Ele abriu cuidadosamente o estojo reforçado da lança e começou a montar os componentes da nova arma. Em poucos segundos, as peças se encaixaram com cliques precisos. Luceng ficou no centro da sala segurando a Red Star Dragon Pater Spear completamente montada, liberando uma aura poderosa. Como esperado de um presente de alto nível, a qualidade da arma era perfeita. Ele colocou o estojo vazio de lado e focou nos bonecos de treino. Luceng chegou à entrada reforçada e observou o ambiente tecnológico do local. Seu olhar percorreu as placas até parar em uma específica, sala de treino número 8. É aqui, murmurou, empurrando a porta pesada e entrando. Os olhos de Luceng analisaram rapidamente o interior. O ambiente era muito parecido com as salas avançadas de treinamento corporal que ele usava no campo de treinamento de gênios. A estrutura indicava um sistema de treino igualmente rigoroso. O design da sala era intimidador. As paredes estavam cheias de aberturas precisas, cada uma podendo lançar projéteis de treino em alta velocidade. Na frente de Luceng havia um terminal central. A interface brilhava guardando códigos e parâmetros de treino. Ele digitou suas credenciais rapidamente e escolheu um modo que realmente testaria seus limites. Assim que confirmou as configurações, uma mensagem apareceu no holograma: Fase 1 do programa de proficiência em armas frias iniciando. Assuma sua posição inicial, anunciou o sistema. Luceng ajoelhou-se e terminou de montar a Crimson Star Dragon Pater Spear. A arma pulsava com calor intenso enquanto sua aura preenchia a sala. Preparando-se para o teste, Luceng começou a circular sua energia mental, pronto para interceptar e manipular as esferas de ferro que seriam lançadas. Começar. Ao comando, dezenas de esferas pesadas de ferro dispararam das paredes, voando em direção a Luceng com velocidade mortal. Ele permaneceu parado, completamente calmo. O olhar de Luceng ficou frio e analítico enquanto observava o ambiente. Usando sua energia mental, ele criou uma rede invisível que capturou e reorganizou as trajetórias caóticas das esferas. Com os alvos alinhados, Luceng virou um borrão de movimentos, sua lança girando enquanto executava uma sequência perfeita de golpes básicos. Cada ataque cortava uma esfera ao meio, enchendo a sala com o som metálico do choque entre aço e ferro. As metades das esferas caíam no chão como chuva metálica. Em apenas 90 segundos, Luceng transformou todos os projéteis em sucata. Ele abaixou a arma, confuso. A dificuldade era realmente tão baixa assim? De repente, o sistema anunciou: teste de treinamento concluído. Pontuação de conclusão da fase 1, 20%. Luceng olhou para o número brilhando na tela, surpreso. O quê? Só 20%. Uma sensação de fracasso começou a incomodá-lo. Eu não errei nenhum alvo, pensou olhando para o chão cheio de metal cortado. O que fiz de errado? Esse sistema claramente usa uma lógica bem diferente do combate normal. De repente, o painel atualizou mostrando uma análise detalhada dos parâmetros do teste. Uma linha de aviso chamou sua atenção: os participantes estão estritamente proibidos de usar qualquer fonte de energia externa, incluindo poder mental ou ki elemental. O sucesso será medido apenas pela força física bruta e pela técnica mecânica da lança. Depois de ler as letras pequenas, Luceng finalmente entendeu. Então esse é o truque, suspirou Luceng, estalando a língua por ter ignorado isso antes. Faz sentido.
Se eu pudesse reforçar meus movimentos com ki elemental ou orientação psíquica, poderia destruir um campo de batalha inteiro sem esforço. Isso acabaria completamente com o propósito de aprimorar a técnica pura da lança. Aqui eu tenho que confiar totalmente no controle físico. Lu Seng apertou o cabo da Crimson Star Dragon Pater sentindo seu espírito competitivo reacender. Muito bem. Vamos ver do que sou capaz sem atalhos, declarou. Então gritou para o teto. Reiniciar. Vamos tentar de novo. Mais uma vez, as esferas de ferro começaram a disparar rapidamente das paredes. Desta vez, Lu Seng manteve sua energia mental completamente suprimida, confiando apenas no fio da lança e na coordenação explosiva de seus músculos para interceptar e cortar cada esfera voadora. Ele se movia com uma graça selvagem, saltando para interceptar projéteis altos à esquerda, depois girando para cortar um grupo à direita. Sua lança parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, atacando acima, abaixo e nos pontos cegos, cada movimento mostrando seu domínio físico puro. Depois de um período exaustivo de esforço contínuo sem qualquer reforço, a última esfera de ferro foi cortada ao meio e caiu silenciosamente no chão junto das outras. Essa segunda tentativa custou muito mais tempo e energia que a primeira. Seu peito subia e descia pesadamente, e sua roupa de treino estava completamente encharcada de suor. Nunca imaginei que confiar só na mecânica física fosse tão cansativo, murmurou. A fase 1 parece ter terminado. Dizem que na vida 8 ou 9 em cada 10 coisas não saem como planejado, isso foi uma boa lição. Mal terminou de falar e outra enorme chuva de projéteis saiu das paredes, ainda mais numerosa que antes. Lu Seng cerrou os dentes e apertou a lança com força, substituindo o cansaço por determinação. Então é a mesma progressão implacável do campo de treinamento mental? Lá vamos nós de novo. Lu Seng levantou a lança longa, preparando-se para enfrentar o desafio. Mas quando os projéteis se aproximaram, ele percebeu algo estranho em seu movimento e exclamou surpreso, espera, tem algo errado aqui. Observando melhor, Lu Seng percebeu que não eram as esferas pesadas de ferro de antes. Eram muito mais leves, flutuando no ar de forma delicada, a ponto de até uma brisa mudar sua trajetória. Eram esferas de madeira, movendo-se em velocidade aparentemente lenta. Entendi agora, pensou. A sala de treino não testa só força. Ela testa o controle absoluto da técnica. O desafio era usar a arma e o controle para neutralizar os alvos sem deixar que sua própria intenção assassina ou pressão do vento espalhasse a madeira. Parecia mais fácil por serem leves e lentas, mas na verdade era o contrário. Essas bolas de madeira eram extremamente sensíveis ao ar, tornando suas trajetórias caóticas e quase impossíveis de prever. É exatamente como nas lendas dos antigos registros de artes marciais, pensou com um leve sorriso. O nível em que se pode pegar uma pétala caindo com a lâmina, cortar uma folha sem rasgá-la ou dividir a superfície da água sem causar ondas. Ele começou a imaginar qual material estranho viria a seguir, talvez esferas de plástico, ou até pipoca. Sua intuição estava certa. Lu Seng passou a usar técnicas complexas de lança para lidar com materiais cada vez mais frágeis. Então o ambiente mudou novamente, e uma nuvem de penas brancas delicadas se espalhou pela sala. Lu Seng ficou parado por um segundo, com os olhos arregalados de surpresa diante do absurdo da situação. Penas? Chegamos a isso agora, murmurou enquanto pensava rapidamente em uma solução. Depois de alguns segundos de concentração intensa, seus olhos ficaram frios e focados. Entendi o truque. Com um impulso explosivo e controlado, Lu Seng avançou com a lança, não para acertar uma pena diretamente, mas para criar uma corrente de ar precisa que empurrou todas para cima em um único grupo. Em seguida, ele iniciou uma sequência hipnotizante de rotações contínuas da lança, seus movimentos tão fluidos que pareciam vibrar, criando um pequeno túnel de vento que controlava o movimento das penas. Manipulando a pressão do ar ao redor, ele manteve as penas suspensas no ar, impedindo que qualquer uma tocasse o chão enquanto lidava com elas uma por uma. Totalmente concentrado, Lu Seng finalmente neutralizou a última pena. Ele ficou no centro da sala, respirando pesadamente, mas a aura ao seu redor havia mudado, estava mais afiada, mais estável e muito mais poderosa.
Ficou claro que essa breve sessão intensa na sala de armas frias trouxe um grande avanço no seu entendimento das mecânicas marciais. Sua sincronização com a Crimson Star Dragon Pater Spear havia atingido um novo nível. Nesse ritmo, ele logo conseguiria fundir totalmente seus sentidos com a arma e avançar para a próxima etapa do cultivo, despertar a alma da lança. Essa instalação de treino realmente mostrou uma perspectiva que ele nunca tinha considerado. Ele passou de ferro pesado para madeira, depois plástico, água, pipoca, bolhas de sabão e finalmente penas. Incrível, pensou. Isso não é mais só balançar uma arma. Você precisa suprimir cada grama de força desnecessária e controlar com precisão os micromovimentos de cada músculo. Esse nível de domínio normalmente leva décadas para alcançar. Lu Seng fechou o punho, sentindo o controle refinado percorrer seus nervos. Mesmo com meu entendimento dos Full Rules of Spear Arts e o conhecimento herdado de 2 Grandmasters, eu quase falhei várias vezes. Esse treino foi essencial para corrigir as falhas da minha base física e deixar minha intuição extremamente afiada. Os obstáculos estão finalmente desaparecendo. Ele conseguia sentir os requisitos para a segunda forma do Perfect Martial Down ao seu alcance. Lu Seng ficou em postura meditativa, esperando o próximo estágio do teste começar, mas o silêncio continuou. Espera, o que está acontecendo? Por que a próxima sequência não começou? Perguntou olhando ao redor da sala silenciosa. De repente, o terminal principal exibiu uma grande mensagem final, proficiência máxima alcançada. O usuário completou com sucesso todos os 5 estágios do currículo avançado desta sala. Lu Seng ficou parado por um momento, sentindo as pernas pesadas ao perceber que já tinha alcançado o limite da sala. Uma onda de irritação surgiu e ele gritou frustrado: "Ah, seu pedaço de máquina inútil! Eu estava começando a entrar no ritmo e você já chegou no limite? Parece até que fui enganado." Ele respirou fundo por 30 segundos para se acalmar. "Bom, acho que não tem mais nada para ganhar aqui por enquanto." Com um suspiro, Lu Seng desmontou habilmente a Crimson Star Dragon Pater Spear e guardou as peças no estojo reforçado. Enquanto saía da sala bagunçada carregando a caixa, murmurou: "De agora em diante vou voltar aqui todos os dias para refinar essas sensações até que essa sala não tenha mais nada para me ensinar." A própria sala parecia reclamar depois que ele saiu, cheia de poeira, fumaça e destroços. "Inacreditável", parecia dizer. "Você transformou tudo em desastre em uma única visita e já quer voltar?" Do lado de fora, uma garota carregando uma espada discutia com o gerente da instalação, claramente irritada. "Já está cheio há 3 dias seguidos. Toda vez que venho aqui, todas as salas estão ocupadas. Você está brincando comigo?" O gerente sorriu cansado. "Gritar comigo não vai abrir uma sala, senhorita. Temos capacidade limitada. Se está tão incomodada, talvez devesse pedir aos líderes da escola para ampliar o prédio." A garota bufou friamente. "Se eu realmente tivesse influência política suficiente para convencer o conselho da escola, você acha mesmo que eu estaria aqui perdendo tempo falando com você?" respondeu ela. A discussão foi interrompida quando a porta da sala 8 se abriu com um som de ar. Lu Seng saiu, um pouco bagunçado, mas calmo. Os olhos de Trini se arregalaram. "Ei, olha! Finalmente alguém está saindo!" A recepcionista imediatamente se animou e acenou para ela. "Hoje é seu dia de sorte." Alguém acabou de sair. "A sala 8 é sua agora. Pode ir." Trini fechou os punhos, sua irritação desaparecendo instantaneamente. "Finalmente! Perfeito!" Ela correu animada para a porta aberta. "Não acredito que consegui uma vaga hoje. Minha sorte finalmente mudou." Ela riu sozinha enquanto empurrava a porta e entrava, apenas para parar imediatamente. "Oh, meu Deus!" disse Trinis, chocada. O interior da sala parecia ter sido atingido por um pequeno furacão, era um cenário de destruição total. Ela piscou várias vezes, incapaz de acreditar que a pessoa que saiu dali havia deixado aquilo. "O que diabos aconteceu aqui? Isso é uma sala de treino ou um lixão municipal?"
Depois de alguns segundos de choque, ela começou a andar entre os destroços, olhando para a madeira quebrada e metal espalhado. Meu Deus, isso aqui parece um aterro. E aquele cara que acabou de sair, parecia tão elegante, tão limpo e refinado, murmurou, confusa com a diferença entre a aparência dele e o resultado. Quem diria que por trás dessa aparência elegante existe um verdadeiro rei do lixo? Nesse momento, um zumbido mecânico veio do canto. Um robô de limpeza entrou na sala com um aspirador potente e uma voz sintética anunciou o início da limpeza profunda. Triniz observou incrédula enquanto o robô começava a aspirar os destroços. Ela suspirou profundamente. Inacreditável. Produzir tanto lixo em um espaço tão pequeno também é um talento. Ela viu algumas penas flutuando no ar. Espera. O que é isso? Pipoca? Penas? Ele estava fazendo uma festa aqui dentro? Ela começou a imaginar Lucene acampando ali, assando carne e assistindo filmes enquanto treinava. Sério? Ele estava acampando aqui dentro vendo filmes? Na verdade, espera, seus olhos se estreitaram ao lembrar do som do terminal quando Lucene saiu. Como alguém poderia fazer tanta bagunça em apenas algumas horas? As regras proíbem trazer comida ou qualquer coisa, nem água pode entrar. Esses destroços só podem ser resultado dos módulos de treinamento. Seu coração começou a acelerar enquanto ela correu até o terminal para verificar os registros da sessão anterior. Quando a tela acendeu, os dados que apareceram quase fizeram sua respiração parar. A jovem recuou alguns passos, soltando um suspiro agudo. O que é isso? Murmurou enquanto olhava para a tela piscando completamente perplexa. Ali, iluminados no terminal, estavam todos os registros da sessão. Sala de treino de armas frias número 8, progresso de treinamento. Nome, Lu Seng. Status, estudante do primeiro ano. Nível de dificuldade, estágio 5. Progresso, 100% concluído. Todos os indicadores estavam no máximo, mostrando uma execução perfeita do treinamento mais difícil da instalação. Como algo assim é fisicamente possível? Sussurrou a garota, com os olhos arregalados de choque. Sua boca ficou aberta como se tivesse sido transformada em pedra. Mesmo nas academias mais prestigiadas do país, o recorde recente era apenas estágio 3, um nível que muitos guerreiros levam décadas tentando alcançar. O estágio 5 teoricamente era reservado para Grandmasters ou superiores. Ela balançou a cabeça tentando se acalmar. Não, devo estar exagerando. Ele não pode ser um Grandmaster, ele parece até mais jovem que eu. Preciso verificar os dados de novo. Deve ter algum erro, murmurou enquanto tentava acessar o terminal. Mas antes que pudesse confirmar, a tela piscou e apagou completamente. Ah, ótimo! Justo agora a máquina resolve quebrar. Ela ficou ali por vários minutos, completamente atordoada pelo que tinha visto. Quando finalmente conseguiu processar o que aconteceu, seu tempo de treino já havia acabado. Ela teve que sair da sala murmurando como se estivesse louca. Aquilo foi um sonho? Uma alucinação por causa do cansaço. Atrás dela, o robô de manutenção já restaurava a sala para seu estado impecável. Enquanto isso, a cena volta para o protagonista. Lu Seng inclinou a cabeça para trás e bebeu de uma vez uma seringa cheia de líquido dourado espesso. Nada melhor do que tomar um Golden Dragon Elixir depois de um treino intenso, pensou enquanto o calor se espalhava por seu corpo. Ele sentiu seu corpo absorvendo os nutrientes poderosos com eficiência muito maior que antes. Ele não parou por aí. Imediatamente começou uma sequência de socos explosivos, seus movimentos borrados enquanto praticava o complexo Cellar Body Refinement in Art. Cada golpe ecoava no ambiente, mostrando sua força física crescente. Ele então passou para técnicas de combate, refinando o fluxo de energia em seus membros. Depois de completar o ciclo final exaustivo do imortal Golden Body, Lu Seng soltou um forte HMPH e parou abruptamente. O ar ao redor vibrava com uma pressão intensa. Lu Seng olhou para a energia dourada girando em sua palma com surpresa. Isso é absurdo. O segundo estágio do imortal Golden Body é 2 vezes mais eficiente que o primeiro.
Consigo sentir pontos de acupuntura escondidos e fibras musculares sendo ativadas, partes do corpo que antes eu nem conseguia alcançar. Nesse ritmo, talvez eu domine o segundo estágio muito antes de me tornar oficialmente um Grandmaster. Nos dias seguintes, sua rotina se tornou simples e disciplinada. Todas as manhãs ele seguia sozinho o caminho do Martialdão, começando o dia com o Cellar Body Refinement in Art e o profundo Great Sun Contemplation Method. Depois do cultivo matinal, ele ia para as aulas estudar biologia de bestas exóticas, às vezes trocando conversas leves com sua bela instrutora. Após o almoço, sempre verificava sua posição na fila gigantesca da Martial Cent Tower antes de ir direto para o centro de armas frias, onde completava os 5 estágios de treino todos os dias. À noite, ele se dedicava a 3 métodos de cultivo: Cellar Body Refinement in Art, Natural Briefing Method e Water Crystal Contemplation Method. Quando o cansaço físico chegava, ele entrava no Dream Space para horas de combate simulados de vida ou morte. Depois de uma semana nesse ritmo intenso, Lu Seng dominou completamente os 5 estágios do treinamento de armas. Sua confiança aumentou, sua energia sanguínea triplicou em apenas 7 dias, e o poder destrutivo de seus ataques aumentou 5 vezes. O verdadeiro poder está nos mínimos detalhes, ele pensou. Se não fosse a sala de treinamento de armas brancas mostrando meus desequilíbrios, eu nunca teria percebido que a base das minhas artes marciais estava cheia de pequenas falhas e lacunas. Esses defeitos podem parecer insignificantes agora, mas teriam virado problemas catastróficos se eu só fosse lidar com isso lá no nível 7 ou 8. Corrigir hábitos tão profundamente enraizados em um nível mais alto seria praticamente inútil, seria basicamente impossível reescrever o núcleo da técnica dele depois que seu poder já estivesse totalmente consolidado. Quando Lu Seng terminou sua sessão e saiu da instalação de treinamento, a garota de cabelo vermelho, Trinis, estava escondida nas sombras, observando-o em silêncio enquanto esperava o caminho ficar livre. Assim que ele desapareceu pelo corredor, ela fez um sinal para outros 3 estudantes escondidos na esquina. Ele foi embora, sussurrou com urgência, mal conseguindo conter a empolgação. Vamos! Venham comigo ver com os próprios olhos. Trinis liderou o grupo de volta para a sala de treinamento que Lu Seng tinha acabado de deixar. Com um sorriso orgulhoso no rosto, ela declarou: eu falei que não estava mentindo. Olhem só o console! Os outros 3 estudantes ficaram parados, como se enormes pontos de interrogação estivessem pairando sobre suas cabeças ao verem o estado caótico da sala. Uau! O que aconteceu aqui? Os olhos dele se voltaram para o aviso oficial do sistema no monitor, e o choque só aumentou. Completou todas as 5 fases do treinamento de armas brancas. Um dos garotos gaguejou, segurando a cabeça em incredulidade. Sério? As 5 faces? O estudante vestido de marrom e a garota de amarelo se aproximaram mais, apertando os olhos para a tela como se não confiassem no que estavam vendo. Eles soltaram um suspiro ao mesmo tempo. Isso é absurdo. Fase 5? Eu nem sabia que existia uma 5ª fase nesse lugar. O estudante de azul sentiu as pernas fraquejarem e caiu no chão. Ele pegou um grão de pipoca perdido e uma pena branca, olhando para eles com profunda suspeita. Que tipo de treinamento envolve acertar coisas assim? Trainee gesticulou animadamente. Tira uma foto e posta no fórum da universidade. Isso vai derrubar os servidores da escola em minutos. Mas o choque inicial dela já tinha virado resignação. Ela fez um gesto de desdém. Na verdade, esquece. Eu já tentei postar, mas todo mundo disse que era montagem. Ainda discutiram comigo e os moderadores baniram minha conta. Mas estou falando sério, o Lu Seng passou da 5ª fase, e ele faz isso todo dia. O garoto de azul segurava a pena com as mãos tremendo, suor escorrendo pelo rosto. Vocês realmente acham que o Lu Seng já é mais forte que Shen Yishuan? Quer dizer, Shen Yishuan é o número 1 absoluto entre os veteranos. Trainee soltou uma risada curta e cínica. Vocês claramente não entendem o que significa a 5ª fase. O entendimento do Lu Seng sobre armas brancas provavelmente já chegou a um nível de maestria absoluta, muito além do que a gente consegue compreender.
Para ele, os desafios que parecem impossíveis para nós são tão fáceis quanto respirar ou beber água. A essa altura, derrotar oponentes da mesma idade ou nível deve ser brincadeira para ele. Dizer que ele é invencível no próprio nível talvez ainda seja pouco. Esqueçam os 10 melhores veteranos, ela continuou. Até os guerreiros de elite do top 10 do ranking de seleção dos Santos podem acabar perdendo para ele. Ao ouvir isso, alguns estudantes ao redor seguraram a cabeça, atordoados, enquanto outros franziram a testa com frustração. Ah, cara, o que a gente faz agora? Vir aqui foi um erro. Saber que existe um nível de poder assim faz tudo o que a gente faz parecer inútil. Isso é irritante demais. Isso é tortura pura, comentou o outro estudante. Saber de um segredo tão absurdo e não poder contar para ninguém porque ninguém vai acreditar. É extremamente frustrante. Trinis, perdida em pensamentos, finalmente levantou a cabeça. Vamos só ficar quietos e fingir que não vimos nada. Pelo que eu sei da personalidade do Lucende, uma luz tão brilhante assim não vai ficar escondida por muito tempo. De repente, um sorriso travesso apareceu no rosto dela. Tenho um pressentimento de que ele está prestes a fazer algo absolutamente lendário. Enquanto isso, Lucende enxugava o suor da testa, olhando fixamente para o celular enquanto esperava um certo aviso. Ufa, estou esperando isso há uma semana inteira. Finalmente, uma notificação de alta prioridade da Martial Cent Tower apareceu na tela. Estudante Lucende, seu horário de entrada foi agendado. Por favor, chegue à torre em até 10 minutos ou sua reserva será cancelada. Ele calculou o tempo. 10 minutos era suficiente para correr até casa, tomar banho, trocar de roupa e chegar ao portão. Mas então apareceu outro alerta. Estudante Lucende, sua missão de nível AA foi aprovada. Esta é uma mobilização urgente. Apresente-se imediatamente no centro de missões. Os olhos de Lucende se arregalaram. Hã? Uma semana inteira sem nada e agora tudo ao mesmo tempo. Não dá para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Depois de um momento rápido de reflexão intensa, Lucende tomou a única decisão lógica. Embora o acesso a Martial Cent Tower fosse um privilégio raro de uma semana, missões de nível AA eram extremamente raras e não apareciam todo dia. Além disso, reagendar uma missão desse nível seria um pesadelo administrativo. Com um clique decisivo, Lucende desmontou sua longa lança e guardou as partes dentro do anel de armazenamento dimensional. Dessa vez preciso priorizar a missão. Centro de missões, lá vou eu. Cada uma das prestigiadas 7 universidades Martial Cent foi construída ao redor de sua própria Martial Cent Tower, que funciona como o coração espiritual e estratégico do campus. Os estudantes de cada universidade têm grandes vantagens quando usam a própria torre. Isso é tanto uma vantagem estratégica quanto um grande orgulho institucional. Mas o sistema é aberto. Estudantes das outras 6 universidades Martial Cent também podem viajar até outro campus para desafiar sua torre como visitantes. Esses desafios têm apostas enormes. Se um visitante quebrar o recorde de andar mais alto alcançado, a universidade anfitriã perde o direito de usar a Martial Cent Tower por um ano inteiro. Nesse exato momento, uma presença pesada entrou no lobby da torre local. A recepcionista levantou a cabeça. Você veio reservar um horário de treinamento na Martial Cent Tower. Por favor, apresente suas credenciais de aplicação, pediu a garota. Enquanto ela começava a escanear o documento, seus olhos se arregalaram e suor frio surgiu na testa. O papel dizia, 4ª Universidade Martial Cent. Nome, Miao Renxion. O homem diante dela tinha olhos cheios de veias vermelhas, e seu corpo enorme e musculoso exalava uma aura opressiva, como a de um rei demônio. Ele soltou uma gargalhada arrogante que ecoou pelo lobby. Isso mesmo. Eu sou Miao Renxion, atualmente o 6º no ranking de seleção dos Santos. Vim pessoalmente desafiar esta torre e tomar seus recordes. A cena então mudou para um restaurante tranquilo à beira do rio. Lucende estava destruindo um enorme hambúrguer de várias camadas em tempo recorde. Com a boca meio cheia, murmurou, preciso comer bem antes de ir para o campo. Não dá para trabalhar direito de estômago vazio, isso é uma verdade universal.
Lu Seng tirou do bolso um envelope selado de alta segurança e quebrou o lacre. Ele lembrou do aviso sério do mensageiro: aqui dentro está a informação confidencial da missão. Leia, memorize e destrua imediatamente. E o mais importante, Lu Seng, volte inteiro. Missões podem ser repetidas, mas você só tem uma vida. Boa sorte, terminava o bilhete. Lu Seng analisou o relatório. Uma gangue criminosa extremamente violenta estava causando caos, responsável por vários crimes de grande repercussão. O prejuízo total já chegava a 2 bilhões, com mais de 50 mortes confirmadas, incluindo 30 policiais condecorados. Que grupo de extremistas sanguinários, ele murmurou. Ele continuou lendo: capturar ou eliminar um membro comum, recompensa de 1.010 créditos acadêmicos. Capturar ou eliminar o líder, Magoyun, recompensa 10 vezes maior. As apostas são altas, mas a recompensa também. Lu Seng murmurou: se eu continuar pegando missões desse nível, vou alcançar meus créditos de graduação rapidinho. De repente, um detalhe no final do cartão chamou sua atenção. Hã? Eu tenho companheiros de equipe? Tem 2 fichas aqui. Ele puxou os perfis. Shao Qing, veterana da terceira Universidade Martial Cent, artista marcial rank 6 especializada em lâminas duplas, taxa de sucesso de missão de 67%. E Fu Jiamin, também veterano da terceira Universidade Martial Cent, artista marcial rank 6 especializado em lança longa, taxa de sucesso de 70%. Os olhos de Lu Seng se estreitaram ao analisar os dados. Em vez de se sentir aliviado, ele pareceu preocupado. Espero que esses 2 não acabem me atrapalhando. Com um movimento de pulso, ele queimou os documentos até virarem cinzas. A cena mudou para o ponto de encontro nos arredores da cidade. Uma voz impaciente ecoou: quando esse cara pretende aparecer? Shao Qing olhou para seu relógio de luxo e estalou a língua irritada. O horário já passou e ele ainda não apareceu. Aposto que colocaram a gente com algum idiota mimado que não sabe o que é pontualidade. Se a gente tiver que cuidar de algum peso morto inútil, eu vou surtar, acrescentou Shao Qing, torcendo o nariz como se já sentisse um cheiro desagradável. Perto dali, Fu Jiamin apagou calmamente o cigarro, sem tirar os olhos do celular. Relaxa, ele vai chegar a qualquer momento. O horário ainda não passou de verdade, respondeu Fu Jiamin calmamente. De repente, Shao Qing parecia prestes a explodir. Ela avançou e agarrou Fu Jiamin pela gola. Você pode fumar um pouco menos? Esse cheiro está me sufocando. Ela pensou irritada. Será que esse fracote não percebe que estou praticamente sufocando com essa fumaça? Fu Jiamin começou a suar frio. Calma, calma. Eu só estava entediado esperando. Além disso, os pulmões de um artista marcial rank 6 aguentam um cigarro sem problema. Não é nada demais, prometo. Já parei, está vendo? Ele afastou as mãos dela gentilmente. Shao Qing cruzou os braços e suspirou pesado. Tanto faz. Vamos sem ele, ela resmungou. Aquele cara provavelmente não vai ajudar em nada numa luta de verdade. Ficar aqui esperando é perda de tempo. Fu Jiamin balançou a cabeça. Não podemos fazer isso, Shao Qing. Ele é oficialmente nosso companheiro nessa missão. Ele veio da 7ª Universidade, o mínimo é esperar mais alguns minutos. Shao Qing começou a andar de um lado para o outro como um tigre enjaulado. Companheiro? Ele é mais um peso morto. Você leu o relatório? Ele é só um calouro. Tem 0% de taxa de missão porque nunca fez nenhuma. É um novato que provavelmente nunca viu sangue de verdade. Não faço ideia do que os administradores da 7ª Universidade Martial Cent estavam pensando ao aprovar ele para uma missão AA. Parece até sabotagem. Fu Jiamin continuou otimista. Ele pode ser calouro, mas ainda é um artista marcial rank 6 registrado. Já ouvi falar de Lu Seng, o campeão do Dragon Ascension Martial. Ter essa força nessa idade é assustador. Shao Qing, porém, não parecia nada impressionada. Ela já caminhava em direção ao veículo. Aposto que é só mais um pirralho mimado atrás de fama, ela zombou.
Esse pessoal da 7ª universidade deve ter empurrado o gênio deles para cima da gente para ele ganhar experiência. Se queriam isso, deviam ter trazido ele pessoalmente. Eu não tenho tempo nem paciência para cuidar de criança numa missão que pode custar nossas vidas. Vamos. Deixe esse garotinho voltar para casa e beber leite da mãe, ela acrescentou com desprezo. Mas Fujiamin chamou atrás dela. Espera, Shaoqing. Olha lá. Não é ele chegando agora. Enquanto falava, o brilho polido da mala de equipamento de alta qualidade de Lu Seng apareceu na borda do terreno. Lu Seng se aproximou com passos calmos e disse simplesmente, boa noite. Pouco depois, os três já estavam no carro, com Shaoqing acelerando pela noite. Lu Seng estava no banco de trás, olhando pela janela enquanto pensava na estratégia. A voz de Shaoqing veio do banco do motorista, afiada e desconfiada. Espero que você tenha trazido suas armas. Lu Seng soltou um murmúrio de confirmação e bateu levemente na mala reforçada ao lado dele. Shaoqing olhou pelo retrovisor, ainda desconfiada. Você veio para uma missão de vida ou morte ou para férias de luxo? Quem traz uma mala desse tamanho para uma operação? Ela continuou, escuta. Somos apenas companheiros temporários. O plano é o seguinte, temos informações confiáveis de que o criminoso Ma Goeun está escondido em um esconderijo específico. Ele é um artista marcial rank 6 no pico, e ainda não sabemos quantos subordinados ele tem. Hoje vamos apenas observar e avaliar a força deles. Se surgir a oportunidade, hoje pode ser o último dia de vida deles. Enquanto ela falava, o carro se aproximava de um prédio escuro no horizonte. Shaoqing freou bruscamente, os pneus rangendo no cascalho. Ela se virou para Lu Seng com um olhar frio. Estou falando muito sério, disse com voz firme. Essa é uma missão real contra uma organização criminosa violenta, não um treinamento ou brincadeira. Aqui, a morte é uma possibilidade real. Ainda dá tempo de desistir se você não tiver estômago para isso. Mas se colocar nossa segurança em risco por algum erro amador, não espere que eu seja gentil. Lu Seng olhou para ela, com um leve traço do que ela interpretou como apreensão. Essa mulher é realmente formidável, pensou Lu Seng. Mas por fora ele apenas assentiu. Entendi. Shaoqing estreitou os olhos. Espero mesmo que tenha entendido. Com a tensão no ar, os três começaram a camuflar o veículo para evitar que fosse detectado. Isso deve ser suficiente para esconder o carro, disse Shaoqing após inspecionar o veículo camuflado. Vamos deixar o carro aqui e seguir a pé até o alvo. Fiquem atentos. Os três avançaram rapidamente em direção ao esconderijo inimigo. Shaoqing e Fujiamin eram muito rápidos, mas Lu Seng facilmente manteve a dianteira, movendo-se de forma silenciosa e fluida. Quando chegaram ao perímetro, os três se agacharam atrás do terreno para começar a vigilância. Enquanto observavam, o silêncio foi quebrado quando três figuras apareceram no telhado de um prédio próximo, recortadas contra o céu escurecendo. Fujiamin imediatamente sussurrou um aviso, olhem lá em cima, no telhado. Um homem de cabelo roxo conversava com outros dois, gesticulando enquanto discutiam algo. Fujiamin se inclinou perto de Shaoqing. A distância é grande demais. Não consigo avaliar o nível de cultivo deles daqui. Precisamos chegar mais perto. Shaoqing virou a cabeça. Lu Seng, você consegue sentir alguma coisa? Nesse momento, Lu Seng já estava concentrado, liberando sua energia mental como uma onda de sonar. Lu Seng mergulhou completamente na varredura psíquica, estendendo sua energia mental pelo prédio para detectar as presenças biológicas escondidas dentro dele. O retorno foi imediato e preocupante. Havia mais de uma dúzia de combatentes escondidos dentro do prédio. Ele aprofundou ainda mais a concentração, procurando ameaças mais fortes. Enquanto focava toda a sua energia psíquica na investigação, o corpo de Lu Seng ficou rígido e seus olhos viraram para trás. Ao ver isso, a preocupação de Shaoqing virou alarme. Lu Seng. Isso não está certo. Ela cutucou o ombro dele com força. O que você está fazendo numa hora dessas?
Lu Seng foi puxado de volta ao corpo bruscamente e soltou um grito curto de surpresa. Ele olhou para Shao King com irritação. Sua idiota! Eu estava no meio de uma varredura mental delicada para contar quantos inimigos havia, e você interrompeu tudo. Vocês dois podem ir na frente, sugeriu Lu Seng irritado. Ele não conseguiu deixar de pensar que a missão seria muito mais simples se ele estivesse sozinho. Enquanto isso, Shao King sentiu um estranho pânico. O que foi aquela sensação agora? Ela pensou. Será que é o estresse da minha primeira missão de nível A, ou o peso de ter que cuidar desse novato? No fim, ela se convenceu firmemente de que Lu Seng não passava de um fardo inútil. Deixando de lado aquela sensação estranha, ela se virou para Fu Jianmin com um olhar decidido. Vamos agir. Agora estamos entrando direto no covil do leão, e não podemos mais perder tempo. Fu Jianmin não discutiu. Ele apenas assentiu seriamente, concordando com a avaliação da situação. Vamos nos mover, respondeu em voz baixa. Lu Seng observava das sombras enquanto Shao King e Fu Jianmin começavam a escalar com habilidade o alto muro do perímetro. Shao King murmurou para si mesma, se conseguirmos chegar perto o suficiente do pátio interno, talvez possamos avaliar de verdade o nível marcial desses caras. De repente, quando viu Fu Jianmin chegar ao topo do muro, ele congelou completamente, como uma estátua. Shao King, ele sussurrou com urgência, o coração disparado. O quê? O que aconteceu? Fu Jianmin estava suando frio, sem conseguir acreditar no que estava vendo. É pior do que imaginávamos, gaguejou Fu Jianmin, com a voz tremendo. Lá embaixo tem literalmente um exército de artistas marciais, além de um monte de caras mascarados que parecem mercenários de verdade. Ele assistiu horrorizado enquanto um dos bandidos pressionava uma lâmina irregular contra o pescoço de uma prisioneira ruiva que estava ajoelhada no chão empoeirado, implorando por misericórdia. No centro do pátio, um cara loiro gritou furioso, a voz ecoando nas paredes. Maldito Magoyun! Que tipo de jogo você está fazendo aqui? Você tem um exército inteiro trabalhando para você e ainda quer exigir 30% para si mesmo? É porque acha que, por ser um artista marcial rank 6 no pico, ninguém pode te tocar. Ou acha mesmo que seus mercenários não têm medo de morrer? Magoyun, aparentemente sem se incomodar com o ataque, tomou um gole lento de café antes de responder. O plano inicial foi criado por mim, e todos os recursos dessa operação vieram de mim, disse calmamente. Vocês só precisaram matar alguns figurantes, continuou Magoyun com desprezo. 30% não parece mais do que justo para vocês? O loiro se aproximou dele com o rosto cheio de raiva. 30% é um insulto. 20% no máximo. O resto divide igualmente. Se não, estamos fora. Atrás dele, vários bandidos começaram a gritar concordando. Isso! Sem a gente você não é nada. Não seja tão ganancioso. Shao King espiou por cima do muro, tremendo de medo. Ela contou pelo menos 8 artistas marciais rank 6 no grupo, além de muitos de rank 4 e 5. Não temos como vencer, percebeu. A atmosfera no pátio estava tão tensa quanto uma corda prestes a arrebentar. Isso não é mais uma missão nível A. Agora virou nível S, sussurrou Shao King com urgência. Precisamos reportar imediatamente. Enquanto isso, um comboio de veículos transportando materiais estratégicos passava pela região, sem saber do perigo, enquanto Shao King e Fu Jianmin se escondiam atrás do muro. Antes que pudessem sair dali, ouviram 3 pessoas cochichando perto. Esses desgraçados traidores, cuspiu um dos homens, acendendo um cigarro com as mãos tremendo enquanto falava com um cara de cabelo raspado. O chefe deu a chance deles entrarem, e agora querem levar tudo, rosnou o homem do cigarro. Por que não resolvemos isso do jeito antigo e espancamos eles até a morte? Outro homem, que estava brincando casualmente com uma granada, disse, haha, calma aí. Eles não vão ficar pulando por muito tempo, porque também não vão viver tanto, riu o homem da granada. O cara de cabelo raspado apertou a arma e a granada com força, com um olhar fanático.
Assim que pegarmos esse transporte estratégico, o chefe finalmente vai conseguir romper para o nível de Grandmaster. E quando ele chegar lá, não importa quanto tenham pegado, eles vão ter que devolver tudo. Ha ha ha! Ao ouvir isso, Shao King e Fujiamin ficaram completamente horrorizados e começaram a suar frio. Eles trocaram um olhar e entenderam imediatamente que a missão tinha virado um pesadelo. Rápido, vamos recuar, disse Shao King. Eles correram imediatamente para a escuridão. Enquanto corria, Fujiamin cerrou os dentes. Esses caras são completamente loucos. É inacreditável, continuou ele, ainda tentando processar tudo. O alvo deles é o transporte estratégico. Eles querem roubar os suprimentos militares da província. Shao King respondeu rapidamente, com a voz trêmula. E não esquece que eles juntaram toda essa gente. Agora faz sentido Ma Guoyun estar tão confiante. 8 artistas marciais rank 6 e ainda com armas pesadas, isso é o suficiente para destruir toda essa cidade ribeirinha. Um Grandmaster fora da lei, isso é simplesmente inimaginável, murmurou Shao King, com a testa franzida enquanto o suor frio continuava escorrendo. Isso está muito além do nosso nível. Precisamos reportar agora. Depois de correrem por um tempo, os dois pararam de repente quando perceberam algo. Idiotas! Esquecemos o garoto! Ele ficou para trás, gritou Fujiamin em pânico. Shao King balançou a cabeça, tentando justificar. Levar ele junto só ia atrapalhar. Vamos voltar logo. Vamos torcer para que ele seja esperto e se esconda bem para não ser pego. Senão ninguém vai conseguir salvá-lo. Enquanto os dois rezavam pela sobrevivência dele, Lu Seng caminhava tranquilamente em direção ao centro do grupo. O homem de cabelo raspado percebeu um jovem se aproximando das sombras e franziu os olhos confuso. De onde saiu esse pirralho? Disse, levando a mão até a arma. O cara ao lado dele nem terminou de falar. Ei garoto, pra onde você acha que, antes de terminar, o pé de Lu Seng já acertou o rosto dele com um chute extremamente rápido, lançando sangue para todo lado enquanto ele era arremessado para trás. Vendo Lu Seng empunhar habilmente a longa lança com um som metálico, um homem de tranças próximo reagiu imediatamente, torcendo o rosto em um sorriso cruel. Esse moleque está pedindo uma surra, gritou o homem trançado. O cara de cabelo verde e o de cabelo raspado também ficaram intrigados com aquele garoto que ainda nem tinha perdido a cara de criança. Entrando sozinho no covil do tigre, gritaram enquanto puxavam suas armas. Que diabos? Você quer morrer, garoto? Em um instante, os bandidos restantes se moveram juntos, formando um círculo ao redor de Lu Seng e bloqueando qualquer rota de fuga. Com as armas erguidas, eles atacaram ao mesmo tempo de todos os lados. Lu Seng liberava uma aura opressiva poderosa, com os olhos frios como uma tempestade de inverno. Lu Seng usou apenas alguns movimentos básicos, simples e precisos. Antes mesmo de conseguirem reagir direito, todos já estavam no chão após a sequência de golpes dele. O homem de cabelo raspado foi o último a cair. Depois de alguns movimentos rápidos e extremamente eficientes, Lu Seng olhou ao redor e murmurou, 8 artistas marciais rank 6, 2 deles no pico, além de alguns de rank 5 e 4. Se eu soubesse que uma missão nível A era tão fácil assim, nem teria me escondido antes. Era só ter invadido direto. Nesse momento, o homem de cabelo raspado no chão agarrou a perna dele e gaguejou, o chefe vai. Ele queria dizer que o chefe se vingaria, mas antes de terminar, Lu Seng pisou no pescoço dele. Craque! O som seco e horrível de ossos quebrando ecoou pelo pátio. Depois de esmagar o pescoço dele, Lu Seng disse friamente, você já está morto. Por que ainda fala tanta besteira? Ele ficou parado no meio da carnificina com uma expressão completamente indiferente. Lu Seng olhou ao redor, cercado por um círculo macabro de cadáveres. HMP, então é assim que é matar pessoas, murmurou. Nesse momento, aquela sensação reprimida de destruição dentro dele parecia muito menor, e ele não sentiu quase nenhuma reação psicológica. Será que é porque eliminei tantos zumbis no mundo dos sonhos? Pensou. Ou talvez por ter herdado tantas memórias sangrentas.
Ou talvez por causa de quem eu matei. Todos eram criminosos cruéis. Matá-los não traz culpa, é apenas limpar o lixo da sociedade. A justiça pode até demorar, mas nunca deixa de chegar. Então recebam a punição final da justiça, murmurou ele, estreitando os olhos enquanto se preparava para o confronto final. 5 minutos antes, no salão interno, uma garota cheia de cicatrizes bateu o punho na mesa com raiva. Que droga! Eu já disse que queria 20%. O cara loiro riu alto. Haha, você acha que pode pegar só porque quer? Quem você pensa que é? A garota perdeu completamente o controle, gritando no topo da voz com um tom quase histérico. Você quer morrer hoje? Ela gritou. De repente, uma voz pesada como um trovão ecoou pela sala. Chega! O loiro se assustou com o som, mas antes de entender o que estava acontecendo. Sem nenhum aviso, um punho pesado acertou diretamente o abdômen dele. Ele caiu instantaneamente, dobrando o corpo de dor enquanto tentava desesperadamente recuperar o ar. Que palhaçada é essa? Perguntou Magoium, liberando uma presença pesada e ameaçadora. Seus olhos afiados varreram o salão enquanto ele limpava a poeira do ombro. Com um sorriso frio, disse, eu já deixei claro. Essa operação foi planejada por mim desde o começo. Fui eu quem reuniu todos vocês aqui, e também sou quem tem o punho mais forte nesta sala, declarou Magoium. Ele olhou friamente para os outros. E quanto ao pagamento? Vocês vão receber exatamente o que eu decidir. É isso. Se alguém tiver problema, a porta está aberta. Não vou impedir ninguém de ir embora agora. Os criminosos presentes ficaram com expressões sombrias, cheios de raiva contida. Apesar da ganância por uma parte maior, o suor frio escorria pela testa deles. Ninguém ousou protestar. O silêncio pesado foi quebrado por uma gargalhada alta. O irmão mais está absolutamente certo, disse um homem com um casaco laranja chamativo ao entrar no centro da sala. Estamos todos aqui pelo mesmo motivo, ganhar dinheiro. Para que brigar por algumas moedas e estragar nossa parceria? Não é mesmo, irmão Ma? O rosto do homem era coberto de cicatrizes horríveis. Perto dali, alguém murmurou com medo, Doudier. Ignorando o clima tenso, Doudier continuou calmamente. Para um artista marcial rank 6, isso é uma boa recompensa. Mas para alguém que busca se tornar um grandmaster, é apenas uma gota no oceano. Um choque percorreu a multidão. Será possível? Magoium já está prestes a alcançar o nível grandmaster? Instantaneamente, o clima mudou. Os criminosos, antes arrogantes, começaram a bajular. Haha! Então é isso. O irmão Mais está reunindo recursos para virar Grandmaster. Claro que a maior parte deve ficar com você. Onde Ferd aqui vai seguir você até o fim. Grandmaster são raros no submundo. O irmão Mais está prestes a virar uma lenda. Doudier se aproximou e deu um tapinha casual no ombro de Magoium enquanto oferecia um cigarro. Ha ha ha! Então deixe-me ser o primeiro a parabenizá-lo, irmão Magoium, pelo seu futuro avanço para Grandmaster, riu Doudier, com um brilho estranho nos olhos. Agradeço as boas palavras, respondeu Magoium, ainda atento. De repente, Doudier mostrou um sorriso frio e inclinou-se para falar em voz baixa. Já que você está buscando esse nível de Grandmaster, eu também tenho ambições parecidas. Então vou precisar de 30% da parte.